Amém. Vocês podem se assentar. Bom dia, igreja. Bom dia, você que está à igreja da live também. Antes da gente entrar propriamente na mensagem, queria agradecer algumas mensagens que eu recebi ontem. Eu estava tão focado em preparar a aula da EBD e também a mensagem, né, que é super difícil você fazer as duas coisas na mesma semana. E aí eu esqueci completamente que era o dia do amigo, né? Então eu pareço um amigo péssimo, que eu não mandei mensagem pra ninguém, que eu estava tão focado. Mas aí o Alex me mandou, algumas pessoas foram me mandando, eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida, que péssimo amigo que eu sou. E às vezes, né, meus irmãos, eu não sei quantos aqui já foram membros de outras igrejas antes, né, de serem daqui. Eu já fui membro de igrejas antes. E às vezes quando a gente sai da igreja as amizades acabam, né? A gente acaba não mantendo contato e parecia que a amizade só existia quando a gente estava ali. E nesse sentido, essa igreja é muito diferente, porque a gente tem, por exemplo, a Thaís e o Adriano que estão em Portugal, a gente não tem mais contato, mas a gente continua amigo, continua se falando. Algumas pessoas que já não estão mais congregando conosco, estão congregando em outros lugares, mas continuam amizades verdadeiras, fiéis. Esse é um lugar muito especial, né? Não só nesse sentido, como em vários outros. E as palavras que o irmão trouxe para mim, né, falando que me admira e tal, de verdade, assim, isso não enche meu coração de soberba, graças a Deus por isso. Mas eu fico muito feliz porque a amizade, eu estava falando isso até ontem para o Alex, uma das coisas que mais me chama a atenção na amizade é você poder admirar a outra pessoa. Eu acho que eu não consigo ser amigo de alguém que eu não admire em nada. E todos os meus amigos, assim, são grandes referências para mim em alguma área, em alguma coisa, né? E quando a gente ouve essas coisas, meu coração se enche de alegria no sentido de que o Senhor tem sido misericordioso e tem nos conduzido no caminho correto, né? A gente vê nessas falas e nesses momentos que, apesar da nossa pequenez, apesar de sermos pecadores, de sermos falhos e errarmos muito, o Senhor ainda assim tem nos usado para ser bênção, apesar das nossas limitações. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. O tema da mensagem que o Senhor compartilhou comigo para trazer a vocês nessa manhã é a paz que o mundo não pode dar. E nós vamos ler novamente o versículo que nós já lemos nessa manhã, que é João 14, 27. Vai aparecer para vocês. Vamos ler todos juntos? Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. A palavra central aí é paz. E a gente sabe disso, a gente percebe que essa palavra ela é o foco do versículo inteiro. A palavra paz no hebraico é shalom, que também era usada como um cumprimento. É uma palavra tão importante para aquele povo que eles se saudavam desejando a paz. Era uma forma até dizer que você gostava de alguém. E até hoje algumas igrejas ainda têm muito essa tradição. A paz, fulano de tal, a paz, ciclano. E naquela época era shalom, fulano, shalom, ciclano. Só que a paz, ela não era só esse desejo, porque Israel viveu muitos períodos de falta de paz. Então, desejar a paz era uma coisa muito importante para eles. Mas não somente isso, a paz ela era uma forma de anunciar bênção. E a gente tem alguns versículos que mostram que a paz é um significado de alguém que anda na presença de Deus. Então, por exemplo, vou dar 3 exemplos breves disso para você entender esse conceito. Em Números, no capítulo 6, se a gente lesse do 23 ao 26, mas especialmente o versículo 26, Moisés, então, ele vai ensinar Arão e seus filhos como que ele poderia abençoar os israelitas. E ele vai falar que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. E aí ele vem, que o Senhor volte o rosto para você e lhe dê a paz. Essa é a forma de encerrar o desejo de bênção. Então, desejar a paz era uma forma de dizer, você caminha com Deus e o Senhor vai te abençoar por conta disso. No Salmo 29, no versículo 11, a gente vê um conceito muito parecido com isso. A gente vê, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Salmo
29, 11. Então, a gente entende pelas Escrituras que a paz ela é uma bênção. E ela é uma bênção que é dada por Deus para aqueles que caminham com Ele. E um terceiro e último exemplo que a gente vê esse conceito é quando o povo ainda estava no deserto, e ali em Deuteronômio 28, a gente não vai ler esse texto porque ele é muito grande, Moisés ele fala ao povo: se vocês obedecerem ao Senhor, diversas bênçãos vão acontecer na vida de vocês. E é interessante que ele não fala que você vai ter paz, mas ele fala: se vocês obedecerem ao Senhor, todas as guerras em que vocês entrarem, vocês sairão vencedores. E é muito interessante que a paz ela não é uma ausência de guerra, mas é a certeza de que toda guerra você vai vencer. Então você entra num conflito, você entra numa batalha em paz. Está em guerra, mas eu estou em paz, porque eu sei que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, quando a vida se tumultua, quando os conflitos acontecem, quando as guerras acontecem, eu posso ter paz, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas nas nossas vidas. E é interessante que o tema do ano da nossa igreja é obediência. E o tema da campanha de missões é paz para o Rio. E, coincidentemente, essas coisas estão linkadas. Porque na palavra de Deus, a paz é uma consequência, uma das consequências da obediência. Então, quando a gente olha para o texto que a gente leu de João 14, Jesus está falando que ele, Jesus, daria a paz. Você concorda comigo que se vai ser dada a paz é porque essa paz não existia? Os discípulos não a tinham, estava em falta, eles estavam em crise. E aí eu te pergunto, por que eles estavam em crise? Qual seria o motivo dessa crise? Se você deixar sua Bíblia aberta e você voltar uma, no máximo 2 páginas antes desse texto que nós lemos, você vai perceber que já tinha acontecido a última ceia, Judas já tinha sido desmascarado, Jesus já tinha falado para Pedro que ele iria traí-lo, Judas já estava fora do grupo, Jesus pede para os discípulos: creiam em mim. E aí Felipe fala: Senhor, só nos mostra o Pai, isso já vai ser suficiente. E aí Jesus vai lá e dá um corte em Felipe. Então o clima não estava legal, a situação não era boa. Então Jesus ainda tinha falado para eles assim: queridos, eu vou morrer. Eu vou ser morto pelos romanos e entregue aos romanos pelos judeus. E nesse momento parece que o tic-tac do relógio está correndo mais rápido. Os especialistas vão dizer que a prisão de Jesus vai acontecer pouquíssimas horas após esse diálogo que nós lemos. A situação não era boa, era um momento de crise. Aqueles homens tinham largado as suas vidas, os seus sonhos, as suas famílias, os seus projetos pessoais, acreditando que eles estavam seguindo aquele que finalmente libertaria os judeus do Império Romano, sendo que Jesus nunca prometeu isso. E talvez, meus irmãos, a falta de paz no nosso coração, muitas vezes, ela pode acontecer porque nós criamos expectativas em cima de coisas que Jesus nunca nos prometeu. Esse é um dos grandes motivos da gente entrar em crise, a gente esperar o que Deus não prometeu. Tanto que no texto de Lucas 24, quando Jesus morre, ressuscita, encontra os discípulos no caminho de Emaús, eles estão tristes, não conseguem nem perceber que Jesus está do lado deles. E ele fala: o que está acontecendo? E ele fala: você não está sabendo? Morreu aquele que era um grande profeta, que ele era poderoso em palavras, poderoso em obras. Nós achávamos que ele seria o grande libertador de Israel. Pensa, você consegue sentir a decepção? Você consegue sentir a expectativa frustrada? E nesse momento de João 14, Jesus não tinha morrido ainda, mas a sombra da cruz já estava começando a aparecer. E eu fico imaginando o que não deveria estar passando na cabeça daqueles discípulos. Será que a gente entendeu tudo errado? Será que nós perdemos o nosso tempo? Será que nós vamos perder o nosso amigo? Será que tudo que a gente fez vai ser perdido? A gente abandonou, mudou as nossas vidas por causa dele. O que vai ser depois que ele se for? Será que essa perseguição também vai alcançar a gente? Será que a gente consegue fazer alguma coisa para impedir? Eu não sei. Eu não sei o que eles podem ter pensado, mas uma coisa é certa: a cabeça deles não estava em paz, a mente deles estava inquieta. E a gente vê isso no texto. E aí eu queria te perguntar: será que a sua mente está inquieta nessa manhã?
Será que, de repente, você está aqui no culto hoje, mas ao longo das canções, ao longo das orações, da leitura, você estava pensando em outras coisas, em outros lugares? A sua mente estava angustiada com coisas que não estão aqui? E eu não estou fazendo uma crítica porque isso é natural, às vezes isso acaba acontecendo mesmo com a gente. Talvez você seja igual aos discípulos. Está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Você está preocupado com coisas. Mas se esse é o seu caso, você está no lugar certo, que essa é a casa do príncipe da paz, que é Jesus. Quando a gente pensa paz para o Rio, meus irmãos, a gente está na mesma situação. O Rio está em crise. E parece que a crise não para de piorar. Se a gente pensar poucos, não sei se tem 1 mês, 2 meses, a gente estava angustiado e orando e clamando ao Senhor porque o nosso bairro foi quase tomado pelo narcotráfico. E a gente ficou angustiado, e o nosso coração ficou angustiado. Por mais que o bairro continue tomado por outras forças, né, está tomado, mas a gente entrou num grande desespero. E a gente sabia que se acontecesse, a gente não ia poder fazer muita coisa a respeito. A nossa força não poderia fazer nada. Se a gente olhar, por exemplo, há poucos domingos atrás, passou uma matéria no Fantástico de pessoas aqui no Rio de Janeiro que aguardam muitos anos por uma cirurgia e ficam na fila do CISREG durante, às vezes, 10 anos para fazer uma cirurgia ortopédica. E na mesma reportagem, eles mostraram depósitos dentro do hospital com próteses estocadas junto com um monte de lixo. Próteses fora da validade. Provavelmente aquilo ali foi comprado de qualquer jeito, com licitação fraudulenta para desviar dinheiro. E pessoas estão morrendo sem atendimento. Se a gente fosse falar, meus irmãos, como está caro morar no Rio de Janeiro. Quem lembra da promoção 12 pães a R$1? Quem já pegou essa promoção? Faz tempo. Faz tempo. Eu já comprei 12 pães por R$1. Esses dias eu estava indo para o trabalho, eu trabalho na Tijuca. Eu comprei 2 pães para tomar café, deu R$2,50. Ou seja, R$1,25 cada pão. E fora isso, meus irmãos, a gente pode falar da qualidade da educação, a gente pode falar sobre tantas coisas. E sabe o que é o pior? A gente, de tudo que acontece no Rio de Janeiro, talvez a violência seja o que mais nos angustia. E você sabia que das 10 cidades mais violentas do Brasil, nenhuma está no Rio de Janeiro? Você já conseguiu parar para pensar que tem gente em situação muito pior do que a nossa? Você fala assim, só pode ser o próprio inferno, né? Porque não tem como ser pior do que esse lugar. Mas tem. O Rio de Janeiro vive em crise e existem lugares em crises ainda maiores do que as nossas. Isso é um conceito muito interessante para nós. A nossa dor, o nosso sofrimento pode ser muito grande, mas sempre vai ter alguém sofrendo mais que nós. E às vezes essa pessoa está dando um testemunho de vida tão lindo, né? Eu comentei aqui na semana de oração, quando eu vim, de uma amiga minha que ela evangeliza através do Instagram dela e ela está com câncer, lutando contra o câncer há uns 8 anos. E quando eu olho para a fé daquela mulher, e quando eu olho para o sorriso dela e para a esperança dela, para a garra dela de lutar para vencer essa doença, eu tenho muita vergonha da minha fé, confesso para vocês. Porque por muito menos eu estaria reclamando de tanta coisa. Mas, enfim, fecha parênteses. O texto vai nos dizer que Jesus ele tem a paz para dar, para resolver essa crise. Só que não somente isso, ele vai falar que essa paz não é a paz que o mundo dá. E é interessante esse conceito, o mundo oferece paz. Só que Jesus está falando, a paz do mundo é diferente. Que paz é essa? Se nós pararmos para pensar, Vladimir Putin, por exemplo, o presidente da Rússia, ele resolveu invadir a Ucrânia e surgiram especulações de que se a gente não fizer nada, assim como ele invadiu a Ucrânia, ele pode invadir qualquer outro país na hora que ele quisesse. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E ele também sabia que isso estava correndo nos bastidores, e aí ele solta uma declaração, nós temos novas armas nucleares extremamente potentes e as usaremos com qualquer que tentar fazer alguma coisa contra a Rússia. O que era isso? Uma forma de conseguir a paz para a Rússia, através da chantagem, usando armas nucleares. Ele quis garantir a paz para a Rússia dessa forma. Mas a gente não precisa ir muito longe, não faz pouco tempo, talvez uns 2, 3 anos atrás, a quantidade de pessoas nas ruas e nas redes sociais pedindo liberação do porte e da posse de armas no Brasil, como forma de garantir a segurança
Porque pensa só, nós já temos quase 50 mil homicídios sem ter arma liberada para todo mundo. O que você acha que vai acontecer? Meus irmãos, não me dá uma arma porque eu não me garanto. Eu acho que em algum momento eu vou perder meu réu primário. E olha que eu sou uma pessoa tranquila. Não vai dar certo. Mas para algumas pessoas, eles acham que a solução da paz e da segurança é todo mundo ter arma. Mais do que isso, tem gente que acha a paz vem com as riquezas. Gente, a gente só sofre porque a gente é pobre. Tem gente que pensa isso e fala isso. A gente só está sofrendo porque a gente é pobre. Porque se a gente tivesse dinheiro, a gente comprava uma mega casa confortável com vários funcionários, a gente estaria num condomínio fechado, com segurança particular, com um bom plano de saúde, e aí corta para aquela memória que nós temos da filha do Silvio Santos sequestrada dentro de casa. E aí eu quero que você lembre também do ator e comediante Paulo Gustavo, jovem, rico, passou por todos os procedimentos mais modernos, e a Covid que talvez você pegou e você sobreviveu, matou ele. Então, não existe segurança no dinheiro, porque a lista de coisas que o dinheiro não compra é gigantesca. Então, existe essa falsa ilusão de que se eu for rico, eu estou seguro, eu tenho paz, eu posso comprar tudo que eu preciso. Não, é mentira, não vai. Se nós fizéssemos uma enquete nas baladas à noite entre os jovens, muitos iam falar que quando a vida está muito complicada, quando está tudo muito caótico, é só fumar um baseado. Que aí você relaxa, que você fica tranquilo, você esquece dos seus problemas, ou então você enche a cara de cachaça, de álcool, que você fica inconsciente, você cai no meio da rua, mas você não pensa nos seus problemas. Tem gente que está usando coisas ainda mais fortes, mais sérias. Para quê? Para fugir dos seus problemas. Porque na cabeça dessas pessoas, se eu ficaria inconsciente, se eu ficar com a minha mente totalmente alucinada, eu não vou pensar naquilo que me angustia, então eu vou ter paz. Essa é a paz que o mundo dá. Eu trabalho em hospital, eu sei que algumas pessoas aqui também, não sei se no hospital de vocês é assim, mas acredito que seja. Lá eu escuto muitas conversas dos meus colegas de trabalho. Quando a vida está muito difícil, Rivotril. E detalhe, Rivotril é um remédio tarja preta controlado. E as pessoas estão contrabandeando medicamento controlado, às vezes com a ajuda de médicos amigos, para se encher de remédio, para apagar, para dormir. Porque para elas a paz é você ficar inconsciente, você dormir e você esquecer dos seus problemas, você se encher de remédio. Para algumas pessoas essa é a solução. Só que para todas essas situações, quando o efeito passa, o problema ainda está lá para você encarar, e às vezes com juros. Tem gente que pensa que a paz vai estar numa vida promíscua. Você está com um problema no teu casamento, arruma um caso na rua. Se distrai, relaxa um pouco. Tem gente que pensa assim, não consegue? Paga. Não tem problema não. Hoje tem aplicativo, é o pecado delivery. Nunca foi tão fácil. Tem muita gente que acha que a paz está em você relaxar das mais diversas formas. Essa é a paz que o mundo dá. O fato é que o mundo tem várias fórmulas para dar a paz. Nenhuma delas é efetiva, todas são falsas, temporárias, ilusórias, que não vão resolver o problema, vão aumentar o seu problema ou até trazer problemas que você nem tinha, problemas até piores. E aí, por outro lado, nós vemos Jesus nesse texto falando, você precisa de paz, eu tenho para oferecer, mas não é a paz que o mundo dá. A minha paz é diferente de tudo que você encontra por aí. O que eu tenho para oferecer para o Rio de Janeiro, o que eu tenho para oferecer para a sua vida, você não vai achar em prateleira nenhuma, de lugar nenhum. Mas aí, finalizando a mensagem dessa manhã, que paz é essa? O que é a paz de Jesus? Eu me lembro que certa vez Jesus estava muito cansado pelo exercício do seu ministério, e ele vai e dorme no barco em que ele estava. E aí vem uma forte tempestade, vocês conhecem a história, e Jesus está dormindo e os discípulos estão, mas a gente vai morrer, e Jesus roncando, né? E aquela coisa que parece que não bate. E muitas vezes eu me perguntei como pode haver pessoas acordadas achando que vai morrer, porque o barco devia estar virando, balançando, né? Devia estar uma coisa extremamente caótica. Mesmo quem tem sono pesado, de repente conseguia, né, acordar. Como pode Jesus estar tão tranquilo? E aí eu nunca tive uma resposta para essa pergunta, até que eu ouvi uma pregação há alguns anos atrás,
que estava falando assim: meus irmãos, ele veio para morrer na cruz. Ele sabia qual era o propósito do Pai. E a morte dele tinha data e hora marcada. Por que ele teria medo de morrer afogado numa tempestade, uma cúmulos nimbus que passou lá do nada, se ele sabia para que ele veio? Jesus, ele sabia que nada escapa do controle do Pai. Não era ali que ele iria morrer. Por isso ele podia dormir. Ele estava tranquilo. Não, morrer, não vou. Não é hoje, não é desse jeito. A paz que Jesus tem para dar é a paz que nos faz ter a certeza de que nada foge do controle do Senhor. De que seja o bem, seja a situação difícil, o Senhor permitiu, Ele sabia que ia acontecer e Ele tem um propósito por trás de todas as coisas. E isso acalma o nosso coração. Em João 16:33, Jesus vai falar: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês vão ter aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E Jesus é um exemplo para nós. E assim como lá em Deuteronômio, ele não falou que vocês não passariam por guerras, mas venceriam todas, semelhantemente Jesus está nos dizendo: vocês vão sofrer nesse mundo, mas tenham alegria, porque vocês vão vencer. Você vai passar por momentos muito difíceis. E houve uma frase que eu achei muito interessante: a tristeza é o intervalo entre duas alegrias. Nenhuma tempestade é para sempre. Quantas vezes você pode parar aqui para pensar de momentos da sua vida em que você chorava e você perdia o sono porque você achava que uma determinada situação não tinha solução e aquilo ia engolir você. E hoje, talvez você está aqui, você nem lembra direito o que aconteceu naquela época, que passou. Então, não importa qual seja a tempestade mais grotesca, ela passa. E é isso que o Senhor nos promete: a tempestade vai vir, mas ela não vai matar você. A paz que Jesus nos entrega é aquela que nos salva da nossa ansiedade, na certeza de que Ele está cuidando da gente. E como é reconfortante, meus irmãos, saber que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o mais importante do universo, Ele sabe meu nome, Ele sabe quem eu sou e Ele se importa comigo. Talvez tenham pessoas que não são quase nada, e é difícil falar com essas pessoas, mas com Deus, que é Deus, você tem livre acesso por meio de Jesus Cristo. A Bíblia chega a dizer que o cuidado que Ele tem conosco é maior do que uma mãe que cuida de um recém-nascido. Você tem noção disso? Esse é o cuidado do Senhor conosco. Às vezes, no meio do caos, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, mas Ele está lá, cuidando das nossas vidas. Eu queria ler Filipenses 4:7 com os irmãos. Deixa eu aproveitar e tomar uma aguinha. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os pensamentos de vocês, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Esse versículo é muito precioso. Fala sobre a paz de Deus. Essa paz que nos é dada. Primeira coisa que não tem como explicar. Nenhum teólogo mais proeminente, muito menos eu que estou no primeiro período do seminário, vou arriscar explicar que paz é essa, meu irmão. Mas se você tem, você sabe o quanto ela faz diferença na sua vida. Essa paz, ela ultrapassa tudo que a gente pode explicar com as nossas palavras. E mais, pode pôr esse versículo novamente? Se você olhar Filipenses 4:7, ele vai dizer que essa paz, ela guarda o nosso coração e guarda os nossos pensamentos. É a paz que guarda os nossos pensamentos, a nossa razão, mas ele também guarda, ele protege os nossos sentimentos, a nossa abstração, a nossa subjetividade. Ou seja, tanto racional quanto emocional. A paz do Senhor abrange tudo e ela guarda todas essas questões. Voltando para João 14:27, ele vai finalizar o versículo dizendo: não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. E é interessante que eu vi um comentário bíblico sobre esse finalzinho, que ele falava que essa forma de Jesus falar lembra muito a passagem de bastão de Moisés para Josué. Quando Moisés está se despedindo do povo e quando ele está anunciando Josué como aquele que continuaria o trabalho dele, ele fala: povo, não fiquem com medo, Deus será com vocês. Josué, não fique com medo, Deus será com vocês. Igreja, não fique com medo, o Senhor será com você.
essas transições, essas mudanças são assustadoras. Até quando a gente estava falando do culto da visão e da obra, né, eu escrevi um texto para o blog, eu comecei o texto falando sobre isso. Toda mudança dá medo na gente, mas a gente não tem como mudar para melhor sem mudar. A gente precisa mudar. E a mudança ela é necessária. Só que essa mudança que nos causa medo, que nos causa ansiedade, que nos causa tanta dúvida, deixa o Senhor preencher o seu racional e o seu emocional com a paz que só Ele pode dar. A paz que o mundo dá, meus irmãos, é uma paz falsa. A de Jesus é uma paz verdadeira. A do mundo adia os problemas e joga para debaixo do tapete. A de Jesus nos dá força para encarar e vencer os nossos problemas. A do mundo cobra um alto preço. A de Jesus, o preço já foi pago. O mundo precisa de Jesus, o Brasil precisa de Jesus, o Rio precisa da paz de Jesus, mas nós também precisamos, todos os dias. E eu gostaria de encerrar lendo Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3, diz assim. Vamos ler todos juntos, porque isso é muito, eu acho esse versículo muito lindo. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti.